uma vez um sapateiro que, não por sua culpa, mas ele ficou muito pobre e só lhe restava couro para fazer um único par de sapatos. À noite ele cortou esse couro para fazer os sapatos no dia seguinte e foi dormir. Pela manhã ele se dirigiu à sua mesa de trabalho e se deparou com os sapatos já prontos. Ele ficou tão admirado e nem sabia o que pensar a respeito. Ele pegou os sapatos para observá-los mais de perto e viu que estavam perfeitos, que não havia um único ponto errado. Eram realmente uma obra-prima. Logo em seguida, chegou um comprador que se encantou tanto com os sapatos que lhe pagou muito mais do que o preço estipulado pelo sapateiro. Com esse dinheiro, o sapateiro conseguiu comprar couro para mais 2 pares de sapatos. Foi para casa, à noite ele cortou o couro para fazê-los novamente e deixou em sua bancada para terminá-los no dia seguinte. Ao acordar pela manhã, lá estavam os 2 pares de sapatos prontinhos e novamente muito bem acabados. Não faltaram compradores que lhe deram tanto dinheiro que lhe permitiu comprar couro para mais 4 pares de sapatos. De manhã cedo, encontrou pronto também esses e assim prosseguiram as coisas. O que ele cortava à noite, encontrava feito pela manhã. Sua fama foi se espalhando e ele foi se tornando cada vez mais rico. Em uma noite, pouco antes do Natal, a sua esposa sugeriu uma ideia. Que tal se, ao invés de dormirmos, não nos escondemos atrás das cortinas e espiamos quem é que nos ajuda tão generosamente? E foi o que fizeram. À meia-noite, em ponto, surgiram 2 graciosos gnomos, completamente nus. Sentaram-se na bancada, pegaram o couro já preparado e com suas mãozinhas ágeis começaram a furar, a costurar, a bater com tanta rapidez que o casal ficou muito admirado. Depois dos sapatos acabadinhos, saíram correndo e saltitantes pela porta fora. Na manhã seguinte, a mulher disse: "Os gnomos nos enriqueceram. Devemos mostrar-lhes nossa gratidão. Eles andam por aí sem nada no corpo e devem ficar gelados com esse frio. Vou costurar roupinhas lindas para eles." E assim ela fez. Naquela noite, ao invés de deixarem o couro sobre a mesa, eles deixaram as roupinhas e se esconderam atrás das cortinas. Cerca de meia-noite eles chegaram e encontraram as roupinhas, os sapatinhos, os gorrinhos que estavam lá para eles. Eles se vestiram num piscar de olhos e desataram a dançar, cheios de alegria. Assim continuaram até dançarem para fora da casa e o casal nunca mais os viu. O bom sapateiro e sua mulher continuaram a viver a vida próspera e feliz durante muitos anos. Agora a minha versão da história, né? Por que esses duendes sumiram? Eu acredito que eles já tinham feito o suficiente para o casal e foram ajudar outras pessoas. Esse é um conto dos irmãos Grimm e eu espero que você tenha gostado. E agora vamos aprender a bordar os gnomos e a rena para o nosso lindo Natal. Namastê! Bom, e aqui eu já estou com o meu risco impresso, lembrando que ele está em tamanho natural, não precisa mexer no tamanho. Aqui eu vou te dar uma dica muito importante, que na hora de transferir o risco, não precisa riscar a trancinha do gnomo da direita, tá? Porque a trancinha é sobreposta, e nem a barbinha do gnomo da esquerda.
Isso é opcional, se você não quiser riscar, não precisa. Sobre o tecido, eu usei um linho, mas você pode também usar um algodão 100%, um tricoline e corte 30 por 30. Se você tiver dúvidas de como transferir o risco para o tecido, eu tenho vídeos aqui no canal ensinando. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de te fazer um convite. Meu curso de bordado está com uma promoção que só acontece uma vez por ano. Você fará um livro de tecido que será uma verdadeira preciosidade. Terá em sua casa aulas gravadas que poderá assistir quando e quantas vezes quiser. Separar um tempo só para você, desfrutar de momentos de inspiração, de interiorização, admirando e conhecendo seus materiais, criando seus próprios bordados. O acesso ao curso é vitalício, o que te servirá como arquivo para consultas em seus projetos futuros. E nessa promoção, você receberá o curso da Floresta Encantada, onde você aprenderá, entre outras aprenderá também uma técnica diferente de aquarela em tecido com lápis de cor, que é as sobreposições de camadas, e poderá usá-la em muitos outros trabalhos. Aproveite, pois a promoção está acabando e não volta mais. Então, iniciando com essa cor, eu vou fazer o contorno da rena com o ponto split ou ponto partido. Eu usei um fiozinho só. Faço aqui um ponto reto e saio partindo essa linha, por isso que ele chama ponto partido. Eu saio no meio da linha, vou lá para frente, volto partindo novamente essa linha. Vou filmar bem de pertinho para você perceber como eu volto com a agulha para cima, pegando no meio dessa linha. Lembre-se que é um fiozinho só. Aqui, se você tiver dificuldade de fazê-lo assim, eu vou te ensinar uma outra maneira. Eu faço ponto, vou um pouquinho para frente dando um espaço e aí eu venho de cima para baixo partindo a linha. Novamente eu vou te mostrar. Teste as duas maneiras e veja com qual você se adapta melhor. O efeito é o mesmo dos dois jeitos. Faça todo o contorno da reninha com esse ponto. Agora vamos fazer o nariz com esse ferrugem mais escuro. 2 fios, nós faremos o ponto cheio aqui no narizinho dele. Faça pontos bem pertinho um do outro e sem encavalar. Preste bem atenção, porque faremos esse ponto em outros lugares nesse projeto também. Esse ponto não tem segredo, é só você fazê-lo bem pertinho, cuidando para não encavalar. E assim vai preenchendo todo o narizinho dele. Aqui eu já estou acabando o preenchimento, eu dei uma aceleradinha no vídeo. Aqui eu vou fazer o último ponto. Agora eu vou te mostrar, olha, é um ponto único, vai até lá embaixo. E para fazer a boquinha, eu vou fazer um pontinho reto, bem pequenininho, seguindo o risco do desenho. Vou fazer mais 2 vezes para preencher mais essa boquinha. Seria um ponto cheio, bem pequenininho. E aqui finalizei. Agora vamos fazer o olhinho com esse marrom escuro e 2 fios. É o ponto cheio também bem pequenininho. Lembrando que eu sempre falo, né? Use o ponto cheio apenas em lugares pequenos. Se o o espaço que você tem que preencher for muito grande, aí você tem que fazer o ponto matiz, porque senão o ponto fica muito solto.
Agora, para fazer os cílios dele, eu vou alongar um pouquinho esse ponto. Aqui eu achei que ficou um espaço aparecendo, então eu vou pôr mais um ponto entre esses que eu já fiz. Isso você pode fazer também, desde que não fique encavalado. O outro olhinho é feito da mesma maneira. Aqui eu também achei que ficou faltando um ponto. Veja que você pode voltar e preencher. E aqui eu vou fazer os cílios. Só seguir o risco que não terá erro. Então, a carinha dele já está pronta. Agora, com o branco, nós vamos fazer o brilho dos olhos. Com 2 fiozinhos, eu vou fazer um ponto bem pequenininho aqui no meio do bordado. Esse brilho nos olhos faz uma diferença muito grande, embora não pareça, né? Parece uma coisa tão pequenininha, mas ele dá um efeito bem legal no olhinho. Aqui eu achei que ele ficou muito pequeno, porque ele entrou no meio do bordado, então eu vou fazer mais um pontinho, bem pequenininho. E agora está ok. Agora, para fazer os galhos, eu usei esse mesmo marrom escuro que eu usei nos olhinhos, com 2 fios, e nós faremos o ponto haste. Volto no meio aqui do ponto. Mantenha a linha sempre na mesma direção. Como essa curvatura está para baixo, eu mantenho a minha linha sempre para baixo. Lembrando de não mudar a direção dessa linha conforme você está bordando, porque senão dá diferença no ponto. E assim eu vou indo até lá em cima, preenche todos os galhos com esse mesmo ponto. Aqui eu finalizei o primeiro. Só fazer a mesma coisa em todos os galhos. Agora, vamos fazer essa parte de baixo aqui da orelhinha. Lembrando que eu preenchi toda a orelhinha com o ponto partido. Vou usar esse ferrugem mais escuro, que é o mesmo do nariz, com 2 fios. Eu vou fazer um preenchimento com o ponto haste. Como a minha curvatura aqui está para cima, vou manter a linha para cima, nessa primeira carreira. Então, é o mesmo ponto haste que nós fizemos ali na galhada. Eu gosto de puxar o ponto do lado oposto que está a minha linha, tá vendo? Vou puxar para baixo e volto com ela para cima. Então, essa primeira carreira, eu finalizei e vou lá para baixo. Agora, a segunda, eu vou manter a linha para baixo, porque a curvatura agora está, na parte de baixo, está para baixo. Vai fazendo uma carreira do ladinho da outra, até preencher toda essa parte da orelhinha. Respeite o risco, tá vendo que eu comecei um pouquinho mais para frente agora, para não sair desse risco. E assim ela já está pronta. Aqui meu corpo está todo preenchido, nós vamos fazer agora o rabinho. Usei essa cor mais escura também do ferrugem, a mesma do narizinho e da orelha. E eu vou preencher com ponto haste também. Respeitando essa curvatura, está vendo que ela está voltada para baixo, eu deixo a minha linha para baixo. E vou fazendo o ponto haste até chegar no meio do rabinho. Bom, cheguei aqui no meio, eu vou lá para baixo. E agora, nós vamos preenchendo sempre com a linha para baixo, até chegar no meio aqui do rabinho. Vou deixar riscadinho para deixar bem demonstrado para você e não me perder. Vou fazer uma carreira bem pertinho, com o mesmo ponto haste. Nós faremos esse
preenchimento com ponto haste em outras ocasiões aqui do projeto também. Então eu vou demonstrar aqui, depois você já vai saber em outros locais como fazer. E assim eu vou fazendo carreiras até chegar no meio do rabinho. Aqui o meu já está pronto, vamos fazer agora o outro lado. Então eu vou começar preenchendo a parte aqui de fora. Agora veja que eu estou mantendo a minha linha para cima, respeitando essa curvatura do desenho. E assim vai preenchendo até chegar no meio, sempre com a linha para cima. Aqui já estou finalizando, cheguei no meio e agora é só continuar preenchendo com o ponto haste. Da mesma forma. Eu gosto muito desse preenchimento com ponto haste, fica um preenchimento bem bacana. Agora vamos fazer o casco, de todos os cascos, com essa cor escura, aquela que usamos no olhinho, com 2 fios, preenchimento também com ponto haste. Só na linha do desenho. Dessa vez nós não vamos preencher, só fazer o contorno. Aqui eu cheguei na extremidade, eu vou começar a outra linha. Então, sai um pouquinho para frente, só que dessa vez eu vou manter a linha para cima, respeitando a curvatura do desenho. E sigo fazendo o ponto haste até encontrar com o início do meu bordado. Aqui eu cheguei, preenchi todo ele. Os outros façam a mesma coisa. Agora, para fazer o preenchimento, nós vamos usar a mesma cor, só que com apenas um fio. E nós vamos fazer o ponto semente, também conhecido como ponto areia. É um ponto simples, você faz pequenos pontinhos aleatórios. O importante é que você não crie um padrão, que esses pontos sejam cada um em uma direção, bem pequenininhos, e cada um para um lado. É muito bacana esse ponto para esse tipo de preenchimento. Dá um efeito bem bacana. Isso você pode usar nos seus bordados. E faz a mesma coisa nos outros cascos. Agora, para fazer o guiso, nós vamos usar esse tom de cinza meio esverdeado. E nós vamos fazer como se fosse um Y invertido. Então, eu saio aqui no meio, abro uma perninha para o lado esquerdo, outra do lado direito, voltando sempre no centro. Eu fico com essas 3 bases. Saio bem pertinho aqui e vou começar a tecer esse ponto. Então, eu estou em cima, agora eu venho para baixo. Tá em cima, o próximo vai para baixo. É o ponto aranha, só que aqui eu fiz só com 3 perninhas. Então, assim você vai preenchendo. Lembrando sempre de alternar. Um para cima, um para baixo. Aqui eu já fiz, ele já está bem gordinho. Agora eu vou continuar da mesma forma, só que eu vou colocando a linha na lateral, não deixo mais encavaladinho como estava no centro. Então, ele fica mais gordinho no centro e conforme eu for chegando no final do ponto, eu vou deixando mais ajeitado e vou lá para baixo. Agora, nós vamos preencher com ponto cheio aqui, com essa mesma linha que eu estava usando. Então, eu vou de uma extremidade à outra, ajeitando bem essa linha. Saio bem pertinho e vou na outra extremidade. Sempre cuidando dessa linha, deixando que ela fique bem pertinho uma da outra sem encavalar. Como ele é gordinho, você tem que cuidar dessa linha
conforme ela vai indo lá para baixo, para que ele fique bem certinho. Então, eu preencho do meio para um lado e depois do meio para o outro lado. Aqui eu tomo bem cuidado, porque já está acabando, para não ficar falhas. Agora eu vou fazer o outro lado da mesma forma. Aqui eu acelerei um pouquinho, ele já está terminado. Agora nós vamos fazer esse prateadinho aqui com essa cor de linha e 4 fios, e vou colocar na minha agulha um fio. Então, uma agulha vai ficar com um fio, outra agulha vai ficar com 4. Vou trabalhar com 2 agulhas. Vou sair aqui em cima com 4 fios. Vou ver um pontinho aqui embaixo, só que eu vou verificar no meu desenho. Então, tenha seu desenho bem pertinho, para você ver até onde foi esse fio aqui. Veja que ele não está reto ali embaixo, ele é um pouquinho para o lado esquerdo. Comparando com o desenho, eu pude ver que essa é a posição do bordado. Vou colocar minha agulha aqui e deixar ela ali esperando. E agora eu vou vir com a minha agulha que está com apenas um fio e vou ajeitar aqui. Eu peguei a minha agulha que estava lá esperando para ajeitar esse fio de 4, essa linha que está com 4, para ver aonde que eu vou entrar com a minha agulha que está apenas com um fio, para que ele fique curvado. Aqui eu já vi a posição, então eu vou prender com essa agulha de um fio só. Acho que deu para entender pela imagem, né? Assim ele ficou curvadinho. Vou esperar, deixar minha agulha esperando, aqui tem um fio, e volto com a minha de 4. Então, aqui eu vejo, conforme o desenho que está aqui do meu ladinho, aonde eu tenho que entrar com a agulha. Ajeita direitinho. Vou deixar essa linha esperando e venho com a de um fio, para poder prender agora esse outro ponto. Estica aqui para cima para ele ficar curvadinho, vejo um ponto que vai ficar bacana e prendo com um fiozinho só. Aí agora é só arrematar lá atrás. Vamos fazer agora o tapetinho da sela com esse número 22, que é um vermelho queimado. Nós vamos fazer uma carreira de ponto atrás. Esse ponto é bem fácil, acho que você não vai ter dificuldade, é só ir um pouquinho para frente e voltar no último ponto. Eu vou para frente e volto no último ponto, faz toda a volta da primeira carreira. Agora, a gente tem que desencontrar esse ponto, então eu vou fazer um ponto bem pequenininho no meio da outra carreira e continuo fazendo ponto atrás, só que desencontrado da primeira carreira, para dar essa impressão de ser uma tapeçaria. Esse ponto é bem bacana e ele fica legal com bastante linhas na agulha. Bastante fios, né, na agulha. Assim eu vou desencontrando e fazendo essas carreiras uma do ladinho da outra, até preencher toda essa volta. Agora, os detalhes aqui dos nozinhos eu vou fazer com esse verde e 3 fios. Nós vamos fazer nozinhos franceses com uma voltinha só. Então, o nó francês, eu dou uma voltinha, não abandono essa linha que eu estou segurando até ela ir toda lá para baixo. Eu dou uma voltinha, volto bem pertinho de onde eu estou, mas não no mesmo furo, porque senão a linha vai toda lá para baixo. E assim você preenche toda a volta. Então, a nossa rena já está prontinha. Agora, vamos fazer os gnominhos. Vamos fazer primeiro o gorro, com esse 22, que é o mesmo que usamos lá no tapetinho da rena.
e vou fazer o ponto atrás. Esse mesmo que você acabou de aprender. Faz toda a voltinha do gorrinho. Aqui já está pronto. E agora com o mesmo 22, só que agora com um fiozinho só, nós vamos fazer esses detalhes internos do gorrinho. Veja que não é nem o ponto atrás e nem o ponto haste. Eu estou fazendo pontinhos retos. Às vezes fica um ponto atrás, às vezes fica um ponto haste. Para dar a impressão dessas dobrinhas aqui do gorrinho. Aqui é mais fácil a observação do que eu te explicar. Agora vamos fazer o pomponzinho. Então, eu usei 6 fios e deixei numa agulha um fio já preparado. Os outros 6 fios você não precisa colocar na agulha. Eu vou te mostrar agora. Eu peguei e enrolei em volta do meu indicador. Eu fiz aqui 6 voltinhas, mas você pode fazer com 8 ou 9, que fica mais gordinho, fica mais bonitinho. No outro gnomo eu usei 8, eu usei 9 e achei que ficou melhor. Então, eu estou aqui com a minha linha já enroladinha. Vou pegar a agulha que está com um fio só, vou sair no meio do pompom. E vou posicionar aqui e voltar no mesmo lugar onde eu saí com a linha. Deixando esse rolinho no meio. E eu vou prender aqui no tecido. Verifica se ele está bem no meio antes de você puxar a linha totalmente. Agora, nós vamos prender várias vezes esse chumacinho aqui no tecido. Pode fazer várias vezes aqui, nessa posição. E agora eu vou sair, fazer mais uma vez antes. Agora eu vou juntar tudo, vou sair aqui do ladinho e vou dar umas voltas aqui nesse chumaço. O importante é a gente deixar bem preso, que dessa forma ele não vai soltar de jeito nenhum. Todo esse processo que eu estou mostrando, eu fiz várias vezes, tá? Tanto o que prendeu aqui... agora eu vou fazer na horizontal. Então, eu fiz várias vezes na vertical e várias vezes na horizontal. Depois eu saí e fiz essa voltinha em volta do chumaço também, algumas vezes. Porque depois que a gente fizer o pompom, você pode ter certeza que essa linha não vai escapar com o tempo. Porque caso você use esse pompom em outro trabalho, algum trabalho que vai ser mais lavado, ele vai estar bem preso, bem seguro, não tem perigo de soltar. Agora aqui, para arrematar, eu vou passar por baixo de pontos já prontos. Se você tiver dúvida de arremates, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando vários tipos de arremate. Agora, nós vamos cortar
essas argolinhas aqui, corta todas. Aqui dá a impressão que não vai dar certo, né? Mas ele vai ficar bem bonitinho. No começo é meio estranho mesmo. Agora você esfrega bem a tesoura para que essa linha se abra. E vem cortando. Essa etapa é feita em várias vezes, tá? Não corte tudo de uma vez, porque daí você pode correr o risco de estragar. Então eu vou cortando aos poucos. Para tirar esses fiapinhos que ficam, eu uso fita crepe. Ela é ótima para tirar todos os fiozinhos. Aí agora eu venho e esfrego de novo ou com a tesoura ou com o desmanchador para ir desfiando toda essa linha. Agora venho e corto mais um pouco. Isso é trabalho de paciência, você vai ter que fazer várias vezes essa etapa. Desfia, corta, até ficar bem certinho um pomponzinho redondinho. Vai cortando aos poucos mesmo. Vou desfiar de novo, cortar de novo, até ele chegar nesse ponto. Veja que gracinha que ele fica. Eu gosto muito desses pomponzinhos. Agora nós vamos fazer essa parte de baixo do gorrinho. Então, aqui eu usei esse tecido que é chamado de Uniflock ou de Melton. Se você não tiver, ele é meio peludinho, se você não tiver esse tecido, você pode usar também o feltro. Um feltro branquinho, tá vendo? Comum. E agora eu vou fazer um moldezinho com o meu desenho. Eu posso pôr uma folha de acetato aqui e recortar, respeitando essa curvatura aqui do narizinho. Aqui eu já fiz o meu molde, vou riscar pelo avesso no meu tecido. E aqui o meu já está cortadinho. Vou verificar se está bem certinho, se está tudo ok. Eu vou pegar uma cola em bastão para fazer uma colagem provisória aqui. Vou ajeitar direitinho para podermos fazer o ponto invisível com a cor branca, um fiozinho só. O ponto invisível eu saio aqui bem próximo, bem na beiradinha do tecido de cima, venho na mesma direção no tecido de baixo, vou para frente pegando um pedacinho do tecido de cima. Olha, na mesma direção, para frente, pego um pedacinho do tecido, volto aqui para baixo na mesma direção, por baixo, pego um pedacinho do tecido de cima. Esse é o ponto invisível. Esse tecido, como ele desfia bastante, você não precisa pegar muito na beiradinha, mesmo porque se você avançar um pouquinho, ele não vai aparecer, porque ele é bem peludinho. O feltro já, ele não desfia, você pode pegar mais na borda. E assim você aplica toda a volta aqui do gorrinho. Veja como que ele ficou. Agora vamos fazer os sapatinhos com o marrom escuro, aquele que a gente já usou. Vamos fazer o ponto cheio, que é aquele ponto que você já aprendeu. Lembra que eu falei que nós iríamos usar em outras partes aqui do projeto? Então, eu vou acelerar porque você já sabe fazer, e os outros sapatinhos da mesma forma. O gorrinho da menininha é feito da mesma maneira, com a mesma cor de linha. Com um fio só agora, eu vou fazer o ponto semente, ou o ponto areia, aquele que aprendemos no casco. Então, pontinhos aleatórios, da mesma forma que fizemos lá na reninha. Preenche todo o gorrinho. Agora, você vê que tem umas dobras aqui no gorrinho, dá até para ver, eu consigo até visualizar essas dobrinhas. Então, eu venho com a minha canetinha térmica e vou salientar onde estão essas dobras. E o que faremos? Eu vou preencher com pontos sementes aqui, mais próximas umas das outras. Deixar mais concentrado. Só isso. Só nessas partezinhas. E você vai ver que efeito bacana que vai dar.
Aqui eu fiz em todas, veja como ficou bem bacana. Agora vamos fazer a roupinha da menininha com esse cinza. Essa cor não achei conversão dela para Anchor, porque acho que por ser uma cor nova da DMC, relativamente nova. Então ele é um cinza, caso você não encontre da DMC. E eu vou fazer aqui os riscos para não me perder na direção. Então eu faço do meio para a direita e do meio para a esquerda. Vamos fazer o ponto corrente. Eu saio volto no mesmo lugar, vou um pouquinho para frente, linha por baixo da agulha para dar uma laçada. Volto aqui dentro do último ponto, vou um pouquinho para frente, linha para baixo da agulha. Não faça esse pontinho aqui muito miudinho, tá? Senão vai ficar difícil para você fazer as outras carreiras. Veja o tamanho que ficou o meu, acho que dá para ter uma referência. E assim eu faço até chegar lá no narizinho. Aqui eu cheguei, vou lá para baixo. E eu quero que essa fique sempre de baixo para cima, para ficar tudo na mesma posição. Então, o que eu faço? Eu venho aqui atrás, vou e passo por baixo dos pontos já feitos. Para não ter que ficar arrematando e começando de novo, a gente passa por baixo dos pontos. E volto aqui embaixo. Agora, eu vou fazer uma outra carreira. Não faça muito próximo da outra, tá? Essa distância você vai ter que testar. E eu vou fazer novamente carreira de ponto corrente. A única observação é que ele fique na mesma direção da carreira anterior, para parecer mesmo o pontinho de tricô. Então, não pode desencontrar, tá? Cuide de ficar na mesma direção os pontos, na mesma posição horizontal que eu digo. E assim eu vou preenchendo todo o lado direito. Veja que eu não coloquei uma carreira muito próxima da outra, tá? Eu aconselho você a testar antes o seu ponto. Aqui eu já terminei e eu vou fazer aqui na borda uma carreirinha de ponto haste. Para dar a impressão que esse suéter está virando. Eu acho que fica um acabamento legal fazer a carreira de ponto haste. Faz a mesma coisa do lado esquerdo. Aqui o meu já está pronto, vamos fazer as trancinhas. Eu usei essa lã aqui, que é uma lã da Pinguim, a Pérola. Não sei se essa lã ainda é fabricada, mas você pode usar a lã que você tem. Eu vou fazer uma volta e meia em 4 dedos abertinhos. Corto. Aqui já está com folga, tá? Então, eu vou voltar aqui a fazer a minha volta e meia e vou deixar assim nessa posição. E vou amarrar aqui com uma linha bem próxima à cor da minha lã. Vou dar 2 nozinhos bem reforçados. Corta curtinho. E aqui eu vou puxar um dos fios para cima e vou cortar um pedacinho dele. Então, vai ficar assim, com 3 fios. Eu vou usar para prender aqui com o alfinetinho para poder fazer uma trança simples. Lembrando que você pode usar a lã que você tiver, tá? Vou trançando até o final. Aqui eu vou tirar. E agora, nós vamos medir lá na gnominha. Tá vendo que eu dei bastante folga aqui, né? Ficou bem comprido. Vou colocar um alfinetinho e vou ver a altura que eu posso cortar essa trancinha. Mas antes de cortar, eu vou vir com aquela mesma linha e vou prender aqui embaixo para ficar mais fácil. E vou dar um nozinho bem reforçado aqui até onde eu quero que fique o tamanho da trança. Um nó bem apertadinho. Aí eu pego tudo junto e vou cortar aqui o excesso. Vou dar uma desfiadinha nessa parte que sobrou. E esse pedacinho que ficou, veja porque eu deixei para que não fique grosso quando nós formos colocar o nosso feltro,
ou uniflock aqui na borda do gorro. Vai ficar só esse fiozinho de lã e não uma trança grossa aqui embaixo. Agora você prende bastante essa linha aqui. Dá uma prendidinha também nas primeiras partes aqui da trança, para não ter perigo dessa trancinha soltar. Feito isso, eu vou cortar um pouquinho o excesso. Aqui eu já fiz a outra e vou aplicar da mesma forma que apliquei o do menininho, vou aplicar aqui no dela também. Aqui já está pronto, aplicadinho. Nós vamos fazer agora o narizinho. O narizinho é igual ao guiso, da mesma forma. Só que eu usei uma cor, um bege mais clarinho, né? Esse daqui com 2 fios. E nós vamos fazer, olha, eu peguei um pedacinho aqui do gorrinho, porque o nariz está acima do gorrinho. E vou fazer de novo aquele Y invertido. Aquelas 3 perninhas para podermos tecer. Olha, aqui eu vou te dar uma dica, essa agulha tem ponta. Então, para ficar fácil, como aqui tem muita coisa já bordada, eu vou vir com uma agulha sem ponta, que é uma agulha tapestry, eu usei a número 22, é aquela agulha que a gente usa para ponto cruz, ela não tem ponta. Caso você não tenha essa agulha, você pode usar a parte de trás da agulha que você está usando com a linha. Aqui eu já terminei, eu troquei a minha agulha agora para uma com ponta e vou fazer o ponto cheio, igual fizemos lá no guiso. E aqui o narizinho já está pronto. Se você tiver dúvida, volte lá na parte do guiso. A roupinha do menino é feito com o 22, da mesma forma que fizemos da menininha. Agora a barbinha. A barba é feita em formato de V, eu vou usar 2 fios do branquinho e 2 fios do cinza. Tudo na mesma agulha, tá? Ó, misturei os 4 fios. E nós vamos fazer o ponto pistilo. É parecido com o nó francês, só que eu vou lá para baixo com ele. Não saio no mesmo lugar como fazemos com o nó francês. Saio perto do nariz, dou 2 voltas e arremato um pouquinho para baixo. Essa barbinha, ela fica em forma de V, então comece pelo centro e vá diminuindo para um lado e depois diminui para o outro lado. Veja que fica uma barba como se fosse grisalha por causa da mistura das linhas, o cinza com o branco. E eu achei que a barba ficou muito engraçadinha, muito bonitinha. Aqui às vezes é um pouquinho difícil para subir, porque estamos com 4 fios entrando num ponto que já está cheio de bordado. Mas com jeitinho você consegue fazer ela subir. Agora, essa parte aqui do trenó, eu vou usar esse marrom mais escuro com 2 fios. E vou fazer o ponto atrás, que você já aprendeu aqui também. Então, eu vou acelerar, porque esse ponto você já sabe fazer. Essa partezinha aqui do suporte é feito com mesma cor de linha, 2 fios e o ponto cheio, que você também já aprendeu a fazer. Faz os 2. Agora, essa volta aqui de baixo, eu usei esse marrom com 2 fios e fiz 3 carreiras de ponto haste. Tô deixando a linha para baixo, porque a curvatura está para baixo. Então, preenche tudo. E essa parte da madeira, eu usei 2 mesclas também de fios. 2 de um e um do outro. Coloquei tudo na mesma linha, na mesma agulha, aliás. Da mesma forma que eu coloquei na agulha da barba e fiz o ponto haste, carreiras de ponto hastes, uma do ladinho da outra, como fizemos já ali embaixo.
Vai preenchendo ida e volta, até que aquele está pronto. Veja como ficou parecendo madeira. O pomponzinho é feito da mesma maneira. Eu gostei muito desse efeito da mistura das linhas aqui na parte da madeira. E agora nós vamos fazer essa parte aqui, que está puxando o trenó. Eu usei um galinho bem pequenininho e uma linha bem parecida com o meu galho, 2 fios. No meu caso, eu usei essa 801, que era muito parecida com a cor do galho. Vou posicionar direitinho aqui. Veja que eu cortei o galho do mesmo tamanho aqui do meu desenho. E você posiciona e saio aqui com a minha linha e vou prender esse galinho com pontos bem apertadinhos. Vou fazendo isso ao longo do galho. Aperte bem mesmo esses pontinhos para que o galho fique bem seguro. Faz isso até chegar lá em cima. Feito isso, agora vamos fazer esse ponto aqui da corda com esse 434, 3 fios e vamos fazer o ponto corrente. Sai bem pertinho do tapete da sela. Chegando aqui perto do galho, eu vou passar com a minha agulha, aqui ao contrário, por baixo do galho, laçando ele aqui, deixa bem apertadinho e vai com a agulha lá para baixo. E assim ficou o nosso bordado pronto. Eu espero que você tenha gostado e te desejo um lindo Natal. Namastê!